Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Elisa, tenho 38 anos e até pouco tempo atrás eu tinha uma vida estável. Era casada com o Roberto há mais de 12 anos. Ele nunca foi perfeito, é verdade. Tinha seus momentos de frieza, suas ausências emocionais, mas ele era um bom homem. Trabalhador, honesto, me respeitava. Só que eu me sentia invisível. A gente tinha virado colegas de casa. Eu queria me sentir viva de novo. Queria aquela paixão que faz o coração bater mais rápido, aquela sensação de ser desejada. Foi aí que conheci o Lucas, um garoto de 24 anos, bonito, com um sorriso travesso e um jeito carinhoso que me enfeitiçou desde o primeiro instante. Ele dizia tudo o que eu queria ouvir. Me chamava de linda, de poderosa. Dizia que eu merecia mais, que ele me daria o mundo se pudesse. Eu me senti uma adolescente de novo. Eu me entreguei. E o pior, deixei o Roberto. Disse que nosso casamento tinha morrido, que eu precisava de algo novo. Roberto chorou. Nunca tinha visto ele chorar daquele jeito. Ele implorou para a gente tentar de novo, mas eu já estava cega pelo novo, pelo desejo. No começo, com Lucas, era tudo perfeito. Jantares, risadas, noites intensas. Eu me sentia uma rainha. Mas bastaram alguns meses e tudo começou a mudar. Ele passou a me tratar com desdém, me chamar de velha chata quando eu queria conversar. Me ignorava, saía com os amigos e me deixava esperando. Eu pagava tudo: restaurante, roupas, até o aluguel do apartamento. A princesa virou empregada. Um lixo. Foi aí que eu caí na real. Senti a falta do Roberto como uma faca cortando meu peito. Ele era meu porto seguro e eu o joguei fora. Comecei a procurá-lo, mandei mensagens, liguei. Ele não respondia. Descobri que estava morando em outra cidade e que tinha pedido transferência no trabalho. Sumiu. Desesperada, fui parar na casa de uma mulher chamada Dona Neuza. Dizem que ela faz trabalhos espirituais. Eu, que sempre duvidei dessas coisas, fui. Pedi ajuda, supliquei. Queria meu marido de volta. Ela me olhou nos olhos, segurou minhas mãos e disse: "Cuidado com o que você pede, Elisa. Amor forçado vira maldição." Mas eu não liguei. Mandei fazer a amarração. Agora, só me resta esperar. E esse foi o começo do meu castigo. Eu saí da casa da Dona Neuza, sentindo um misto de ansiedade e esperança. Ela tinha acendido umas velas, murmurando palavras estranhas, enquanto segurava a foto do Roberto e um fio de cabelo meu, que ela exigiu. Disse que em 7 dias eu teria um sinal. Naquela semana, cada dia parecia uma eternidade. Eu stalkeava o perfil do Roberto todos os dias, mas ele estava sumido das redes. Nem uma foto, nem um comentário. Tentei falar com amigos em comum, mas ninguém queria se meter. Eu sentia que estava sozinha. Enquanto isso, o Lucas já nem dormia mais comigo. Disse que precisava de espaço. "Você tá muito grudenta", ele falou uma noite depois de chegar bêbado, fedendo a perfume barato de outra mulher. Eu só chorei em silêncio no banheiro, sentada no chão frio. Era como se a vida estivesse me dando tapas na cara, um por um. No quarto dia, algo estranho aconteceu. Eu sonhei com o Roberto, mas não era um sonho comum. Era real demais. Ele estava num campo cheio de flores brancas, sorrindo com outra mulher. Uma morena bonita,
de olhar doce. Eles se olhavam como eu, e ele já não nos olhávamos há anos. Eu tentei gritar, correr até ele, mas minhas pernas não se mexiam. Quando acordei, estava chorando. A imagem deles dois me perseguiu o dia inteiro. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem. Era de um número desconhecido. Você mexeu com o que não devia. Agora aguenta. Meu coração congelou. Corri até a casa da dona Neuza. Ela abriu a porta com um semblante sério. Disse que sentiu uma energia pesada vindo de mim. Quando contei da mensagem, ela apenas disse: o ritual foi feito, mas você não pediu amor verdadeiro. Você pediu controle. Ela me mandou rezar, jejuar, fazer banhos de descarrego. Disse que as consequências viriam. Voltei para casa e o Lucas estava com outra no sofá. Não se importou em esconder. Quando reclamei, ele gritou: você é só uma velha carente, me dá dinheiro e ainda quer exclusividade? Me poupa. Ele cuspiu as palavras como veneno. E eu desmoronei. Naquela noite me tranquei no quarto e chorei até não ter mais forças. O peso do arrependimento era insuportável. E assim, no silêncio da madrugada, percebi que o inferno que eu havia aberto era só o começo. Depois daquela madrugada de lágrimas e desespero, pensei em desistir de tudo. Do Roberto, do Lucas, da minha própria existência. Mas algo dentro de mim ainda me fazia levantar da cama, mesmo com o coração em pedaços. A dor me empurrava de algum jeito estranho. Foi quando as coisas começaram a acontecer dentro de casa. Na primeira noite, ouvi passos no corredor. Achei que fosse o Lucas, mas ele estava na sala, jogando videogame com fone de ouvido. Os passos vinham lentos, pesados. Quando abri a porta do quarto, não tinha ninguém, mas senti um cheiro. Era o perfume do Roberto, aquele mesmo que ele usava no início do nosso casamento. O mesmo que ficou impregnado nas nossas lembranças, nas nossas noites mais felizes. Fechei a porta tremendo. Meu corpo inteiro gelou. Na noite seguinte, as luzes começaram a piscar. E a foto minha e do Roberto, que ficava dentro da gaveta do criado mudo, apareceu em cima da cama, queimada nas bordas. Eu estava começando a perder o juízo. Ou será que era o preço da bruxaria? Aquela voz da dona Neuza ecoava na minha mente. Amor forçado vira maldição. Lucas começou a dormir fora. Disse que o clima da casa estava pesado, que eu estava esquisita, paranoica. Ele zombava de mim. Vai ver, o espírito do seu maridinho tá com ciúmes, hein? Mas aquilo não era brincadeira. Eu sentia presenças, sussurros, às vezes uma sombra parada no canto do quarto. Eu estava entrando num buraco que parecia não ter fundo. Voltei à casa da dona Neuza. Ela me olhou com os olhos cheios de raiva e disse: você mentiu para mim, Elisa. Disse que queria amor de volta, mas o que você queria era consertar seu ego ferido. Agora, o ritual abriu portas, e portas abertas nem sempre trazem quem você quer. Eu implorei por ajuda. Disse que faria qualquer coisa. E foi então que ela me deu um novo banho, mandou eu fazer oferendas e me advertiu. Você vai ter que pagar um preço, e talvez mesmo assim não consiga o que quer. Voltei para casa exausta, e naquele dia Lucas já não estava mais lá. Levou algumas roupas e sumiu. Eu ainda acreditava que podia reverter tudo, mas a essa altura eu já não sabia se queria o Roberto de volta ou só queria escapar do castigo que criei para mim mesma. Os dias foram passando, e a casa parecia mais um túmulo do que um lar. Silêncio demais, o ar carregado. As velas que eu acendia por orientação da dona Neuza queimavam rápido demais e às vezes estalavam como se gritassem. A energia era sufocante. Lucas não voltava mais. E a última mensagem dele foi simples e cruel. Tô fora, velha. Vai se tratar. Ele me bloqueou de tudo. Foi então que eu criei coragem e liguei para a Helena, uma antiga amiga minha. E também amiga de Roberto.
Ela atendeu desconfiada, com aquela voz fria de quem não sabia se queria me ouvir. Helena, por favor, você sabe do Roberto? Minha voz saiu fraca, quase implorando. Houve um silêncio do outro lado. E depois, Elisa, ele tá bem. Reconstruiu a vida dele. Tá morando em Sorocaba agora. Tá com outra mulher, me parece. Não sei muito. E, sinceramente, acho que ele merece ser feliz. Essas palavras me atingiram como uma facada no meio do peito. Tá com outra mulher. Fiquei paralisada. Tonta. Meu coração, que eu achava já estar calejado, despedaçou ainda mais. Helena desligou logo depois, educada, mas firme. E eu fiquei ali, olhando para o nada. Me arrastei até o banheiro, me olhei no espelho e não me reconheci. Olheiras profundas, cabelo desgrenhado, pele opaca. Eu me sentia podre por dentro. Naquela noite decidi escrever uma carta, uma última tentativa. Peguei papel, caneta e derramei tudo. Roberto, se algum dia você ler isso, saiba que eu me arrependo. Troquei um lar por um delírio. Me deixei seduzir por palavras vazias e agora não tenho mais nada. Eu não quero sua pena. Só queria que soubesse que eu errei e que eu pagaria qualquer preço para voltar no tempo. Não sabia onde ele morava exatamente, então guardei a carta na gaveta, como se só escrever me aliviasse um pouco. A verdade é que mesmo tentando manipular o destino, mesmo indo contra o que é natural, eu perdi. E agora eu precisava enfrentar isso, sozinha. Depois de saber que Roberto estava com outra, minha cabeça virou um turbilhão. Eu precisava saber quem era ela, quem tinha ocupado o lugar que era meu por direito, quem estava deitada ao lado dele agora, quem estava vivendo a vida que eu joguei fora. Foi um impulso irracional, mas eu me rendi a ele. Fiz um perfil falso no Instagram com uma foto genérica e nome aleatório. Comecei a seguir perfis de conhecidos do Roberto, vasculhar fotos, comentários, marcações. Virei uma detetive de mim mesma, tentando juntar os cacos da minha antiga vida. Depois de alguns dias, encontrei. Marina. Era o nome dela. Morena, sorriso doce, olhos grandes e calmos. Em uma foto, ela estava com o Roberto de mãos dadas, rindo ao lado de um lago. Na legenda, ela escreveu: "A paz que eu procurei por tanto tempo, encontrei em você." Aquilo me destruiu. Ele estava feliz. Era visível. E ela parecia tudo que eu não fui nos últimos anos do nosso casamento. Paciente, carinhosa, leve. Comecei a stalkear o perfil dela inteiro. Era o oposto de mim. Simples, nada vaidosa demais. Parecia mais espiritualizada, mais calma, mais inteira. Senti um ódio crescer, não dela, mas de mim mesma. E naquele mesmo dia recebi uma ligação da dona Neuza. A voz dela estava trêmula e isso me assustou. "Elisa, eu tive um sonho com você. Um sonho ruim. Você mexeu em coisas sérias e agora essas forças estão coladas em você. Elas não querem mais o Roberto, querem a sua alma." Fiquei em silêncio, com o telefone colado no ouvido, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Ela me mandou preparar um novo ritual de proteção. Disse que era urgente. Eu obedeci. Fui até o cemitério levar as oferendas. Com medo, com vergonha, com culpa. Naquela noite dormi mal. Tive pesadelos. Vi a Marina rindo, feliz, com o Roberto, enquanto eu caía num abismo escuro, gritando por socorro sem que ninguém me ouvisse. Quando acordei, o espelho do quarto estava trincado e a minha carta para o Roberto, rasgada no chão. Comecei a entender. O que eu perdi não era só um homem, era a mim mesma. Eu comecei a sentir que não estava mais sozinha, mesmo quando estava. Não era uma sensação qualquer, era real. Os pelos do meu corpo se arrepiavam do nada. Eu andava pelos cômodos e tinha a certeza de que havia alguém ali me observando. Comecei a ouvir batidas na porta à noite, 3 toques secos, sempre às 3 da manhã.
Na primeira vez, pensei que fosse Lucas, arrependido, bêbado, querendo voltar. Abri a porta com pressa, mas não havia ninguém. Nenhum barulho, nem vento, só o silêncio cortante e pesado da madrugada. Na segunda noite, ouvi passos no teto. Achei que era coisa da minha cabeça. Mas na terceira noite, a sombra apareceu. Estava no canto do quarto, escura, imóvel, densa. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Tentei correr, mas meu corpo não se movia. Era como se eu tivesse sido presa por algo que não pertencia a esse mundo. Quando consegui acender a luz, desapareceu. Mas o cheiro ficou, um cheiro de podre, de coisa morta. Corri para a casa da dona Neuza no dia seguinte com os olhos fundos e a voz embargada. Ela me recebeu como se já soubesse. Eles querem algo de você, Elisa. Você abriu uma brecha e agora não tem como simplesmente fechar. Perguntei se tinha volta, se eu ainda podia desfazer o que fiz. Ela apenas disse, você pode tentar se limpar, mas tem coisa que não se desfaz, só se paga. Voltei para casa em choque. Aquilo já não era mais sobre Roberto, nem sobre Lucas. Era sobre mim, sobre o vazio que eu criei e tentei preencher com erro atrás de erro. Eu não queria mais reconquistar ninguém, eu só queria paz. Mas paz não é algo que se compra com desespero. E eu tinha escolhido o caminho mais torto possível. Naquela noite, rezei. Pela primeira vez em anos. Chorei como nunca. Pedi perdão a Deus, a mim, ao universo, ao Roberto. E enquanto eu rezava, uma vela que eu tinha deixado no altar da dona Neuza se apagou sozinha. E então ouvi a voz dentro do meu quarto. Agora é tarde. Depois daquela noite em que ouvi a voz dentro do meu quarto, minha mente entrou num estado de vigília constante. Eu não dormia mais, não comia, só tremia. Vivia à base de café e medo. O espelho do banheiro agora estava completamente rachado. As plantas da casa haviam secado do nada e o cheiro de coisa podre nunca mais foi embora. Foi nesse estado que recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi por reflexo, esperando qualquer coisa. Era uma mulher. Você é a Elisa? A voz era seca, direta. Sou. Quem é? Meu nome é Patrícia. Eu sou ex do Lucas. Meu sangue gelou. Ela continuou com um tom cansado. Não sei o que ele te disse, mas você não é a primeira. Ele fez a mesma coisa comigo. Me tratava como princesa. Depois começou a me explorar, pedir dinheiro, me trair, me humilhar. Ele faz isso com mulheres mais velhas. É um manipulador, um parasita. Fiquei em silêncio, sentindo o mundo girar devagar. Eu já sabia disso, no fundo. Mas ouvir da boca de outra mulher que caiu na mesma armadilha foi como levar um tapa de realidade. Ela me avisou que ele tinha feito isso com pelo menos mais 2 mulheres. Uma delas entrou em depressão. A outra perdeu tudo. Cuidado com ele. Ele te suga até secar e depois te larga para morrer. A ligação caiu. Fiquei segurando o telefone, paralisada. Me sentei no chão e chorei. Chorei pela idiota que eu fui. Pelo casamento que eu joguei fora. Por ter me entregado a um garoto que me via como um objeto, por ter recorrido à magia, achando que poderia consertar meus próprios erros. Olhei ao redor da casa e percebi que não sobrava nada ali que lembrasse quem eu era. Nenhum sinal de amor, nenhum vestígio de paz, só sombras, silêncio e arrependimento. A bruxaria não trouxe o Roberto de volta, não afastou o Lucas. Só abriu feridas e portais que agora pareciam me devorar por dentro. E ainda havia algo dentro daquela casa comigo. Algo que não queria ir embora. Algo que talvez fosse eu mesma. Depois da ligação da Patrícia, minha cabeça não parava. Era como se o mundo estivesse gritando que eu tinha sido usada, enganada, descartada. Mas o grito mais alto ainda era o meu próprio. O grito do arrependimento. As noites pioraram. Comecei a ouvir sussurros quando apagava as luzes. Não eram palavras claras, eram como lamentos.
Vez ou outra, ouvia meu nome ser sussurrado de forma arrastada. Elisa. Comecei a falar sozinha, a andar pela casa como se procurasse algo, ou alguém, que já não estava mais lá. Meu reflexo no espelho me observava diferente. Não era loucura, era como se eu estivesse sendo consumida por algo que eu mesma invoquei. Foi então que cometi mais um erro. Voltei à cidade onde Roberto estava morando. Peguei um ônibus até Sorocaba, sem avisar ninguém, sem planos. Só com a carta que havia reescrito 1000 vezes. A carta onde pedia perdão, onde dizia que ainda o amava, onde implorava, nas entrelinhas, para que ele me enxergasse de novo. Cheguei lá de tarde. Andei pelas ruas como uma alma penada. Até que encontrei. Era uma casa simples, com plantas na frente e um varal com roupas no quintal. Roberto estava lá, mexendo em algo na garagem. Vi de longe. Ele estava mais magro, mais tranquilo. Tinha um brilho que eu já não lembrava mais. Meu coração bateu acelerado, minhas mãos tremiam. Dei 2 passos, pronta para chamar por ele. Mas então ela saiu. Marina estava com um vestido leve, o cabelo preso, rindo de algo que ele disse. Os dois se beijaram de leve. Um beijo calmo, íntimo, sem pressa, sem peso. Eu não tinha mais lugar naquele cenário. Eu só chorei. Baixei a cabeça e fui embora. Não entreguei a carta. Não chamei por ele. Naquele momento entendi. O Roberto que eu conhecia não existia mais. E a Elisa que ele amou também não. Voltei para casa pior do que saí. E naquela noite, quando tentei dormir, os sussurros estavam mais altos, mais claros. Você perdeu e agora é nossa. Os dias começaram a se arrastar como se o tempo estivesse preso em mim. A casa já não era uma casa, era uma prisão invisível. Comecei a dormir com as luzes acesas, todas, mas nem isso adiantava. O que estava aqui comigo não precisava de escuro para me alcançar. As vozes agora falavam durante o dia, sussurravam enquanto eu lavava a louça, tomava banho, olhava pela janela. Vozes femininas, masculinas, e uma delas, cada vez mais frequente, era a minha própria voz, repetindo coisas que eu nunca disse. A dona Neuza não atendeu mais meus telefonemas. Tentei ir até a casa dela, mas estava fechada. Um vizinho disse que ela tinha ido embora, de repente, sem avisar ninguém. Aquilo me deu um desespero que eu não consigo descrever. Eu estava sozinha. Fui até uma igreja. Abaixei a cabeça. Entrei sem saber se seria aceita ali depois de tudo que fiz. O padre me olhou com calma. Me ouviu por quase 1 hora. Não julgou, mas disse uma coisa que ficou ecoando. Nem todo perdão apaga as consequências. Às vezes a gente não precisa ser perdoada por Deus, mas por nós mesmas. E isso leva tempo. Voltei para casa em silêncio. Naquela noite não dormi. Fiquei sentada na sala, observando a janela. Algo estava se movendo fora dela, mas eu não tinha mais forças para correr ou gritar. Era como se eu tivesse aceitado o castigo. Peguei o espelho de mão que ficava na cômoda, olhei nos meus próprios olhos e disse em voz baixa: você fez tudo isso por ego, por orgulho, e agora está pagando. E o reflexo sorriu de volta. Mas eu não sorri. Naquele momento eu entendi. O que me assombrava já não era mais algo de fora. Era eu mesma. Era a Elisa quebrada, vazia, egoísta, que havia aberto as portas da própria ruína. E eu não sabia mais como fechar. Eu não sabia mais que dia era. As cortinas estavam sempre fechadas. A comida estragava na geladeira. Os vizinhos pararam de bater na porta. Talvez tivessem medo de mim, ou pena, ou os dois. Eu não tomava mais banho, não penteava o cabelo. Meu rosto estava pálido, ossudo, com manchas roxas sob os olhos. Eu era só pele, arrependimento e lembranças. Comecei a falar com o retrato do Roberto. Sim, aquele que reapareceu queimado no meu quarto semanas atrás. Coloquei a foto de volta no porta-retrato, mesmo torta, mesmo manchada, e conversava com ele como se estivesse ali.
Você lembra da nossa viagem para o sul? Você dizia que eu era o amor da sua vida. Eu contava tudo, sobre Lucas, sobre a bruxaria, sobre a carta que nunca entreguei. Às vezes chorava tanto que dormia sentada com a foto no colo. Uma madrugada sonhei que estava num quarto escuro. Havia uma mesa. Sobre ela estavam meu casamento, meu lar, minha dignidade. E eu estava ali, queimando tudo com as próprias mãos. Acordei com o coração acelerado. Vomitei. E ao levantar os olhos para o espelho da sala, ele caiu sozinho da parede, estilhaçado. Senti um estalo dentro de mim, como se fosse o último fio que me segurava à sanidade. Naquela tarde fui até o banco. Saquei o pouco que me restava. Lucas havia usado parte do meu dinheiro antes de sumir. Cartões clonados, transferências sem minha permissão. Não havia como reaver. Voltei para casa e rasguei tudo o que lembrava ele. Roupas, bilhetes, até mensagens impressas. Mas aquilo não me trouxe paz. Porque a verdade é que eu não estava sofrendo só por ter sido enganada por ele. Eu estava sofrendo por ter traído quem mais me amou. Eu estava apodrecendo por dentro. Cada noite era um lembrete. O inferno que eu vivia agora, eu mesma construí. E as batidas na porta às 3 da manhã voltaram, mais fortes, mais constantes. Mas agora eu não abria mais, porque eu sabia o que estava do outro lado. Era a consequência, e ela tinha a minha cara. Eu já não sabia mais o que esperar daquela vida maldita que eu mesma criei. O Lucas, o tal novinho, sumiu sem avisar. Um dia estava aqui, me enchendo de promessas, me fazendo acreditar que eu era especial, que tudo ia mudar. No outro, simplesmente evaporou. Ele levou tudo o que conseguiu, dinheiro, roupas, até meu celular. Deixou um bilhete sujo e mal escrito. Não sou seu salvador, vai se virar. A dor dessa mensagem foi como ser cortada por vidro afiado. Um golpe que abriu uma ferida que eu não tinha ideia que ainda existia. Eu me senti mais vazia que nunca. Abandonada pelo homem que eu troquei pelo meu próprio marido. Traída não uma, mas 2 vezes. Pela vida, por eles, por mim mesma. Passei dias só sentada no chão da sala, olhando para a porta, esperando que ele voltasse, mas a casa continuava silenciosa. No espelho do banheiro, comecei a enxergar uma estranha. Uma mulher que não reconhecia mais. Uma mulher que havia sido usada, enganada, descartada. Eu não tinha ninguém. Nem o Roberto, nem o Lucas, nem a mim mesma. Foi quando percebi, com a clareza cruel que só o desespero traz, que minha vida tinha se tornado um cemitério de escolhas erradas. E eu estava sepultada viva. Com Lucas desaparecido e Roberto vivendo outra vida, minha casa virou um mausoléu. Cada cômodo carregava o peso das decisões que tomei. O silêncio era quase palpável, como se as paredes sussurrassem tudo o que eu não queria ouvir. Passei dias sem sair, sem falar com ninguém. O telefone não tocava e eu não atendia quando tocava. Era como se o mundo inteiro tivesse me esquecido e eu deixasse isso acontecer. A solidão me esmagava. Eu me sentia invisível, transparente, alguém que existia só para sofrer. Não por castigo divino, mas porque eu mesma havia me tornado o meu pior inimigo. Tentei me olhar no espelho e encontrar um pouco daquela Elisa de antes, a mulher que um dia foi amada, que acreditou no amor. Mas tudo que via era uma estranha, uma alma perdida. Uma noite, enquanto encarava a escuridão do quarto, ouvi o que parecia ser o som da minha própria respiração, acelerada e desesperada. Percebi que a voz que eu mais temia era a minha. Uma voz cheia de arrependimento, raiva e tristeza. Foi ali, naquele silêncio que gritava, que finalmente entendi que não havia magia que me salvasse. Não havia homem que me resgatasse. Eu precisava encontrar minha saída sozinha, ou afundar para sempre naquele poço. Mas o problema era que eu já não sabia se tinha forças para lutar. Cheguei a um ponto em que não havia mais para onde correr. Meu passado, minhas escolhas, meu orgulho,
Tudo me cercava, sufocando. Foi então que tomei a decisão mais difícil. Precisava encarar tudo de frente. Peguei o último pedaço da carta que nunca enviei para Roberto e fui até o portão da casa onde ele vivia com Marina. Meu coração doía a cada passo, a cada batida acelerada no peito. Quando ela abriu a porta, reconheci no seu olhar a mesma serenidade que eu havia perdido há muito tempo. Não era raiva que vi, nem desprezo. Era acolhimento, algo que eu, Elisa, não soube dar. Roberto estava atrás dela. Me olhou, mas não com os olhos de antes. Havia uma distância que não podia ser atravessada, um muro que eu mesma havia construído. Eu entreguei a carta, um pedaço rasgado, uma sombra do que queria dizer. Eu tentei, mas perdi tudo. Sussurrei. Ela sorriu com gentileza e Roberto não disse nada. Aquele momento selou meu destino. Percebi que não importa o quanto eu quisesse voltar atrás, algumas portas, uma vez fechadas, nunca se abrem de novo. E que às vezes o amor verdadeiro é aquele que liberta, mesmo quando dói. Depois daquele encontro, a sensação de vazio só aumentou. Voltei para casa sabendo que não tinha mais nada para buscar fora de mim. Nem Roberto, nem Lucas, nem mesmo a antiga Elisa. O tempo passou devagar. As paredes da minha casa pareceram encolher, sufocar. Eu, que um dia me senti uma princesa, agora era só uma sombra, uma lembrança amarga de escolhas destrutivas. Lucas nunca mais deu notícias. Marina e Roberto continuaram a construir a vida deles, a vida que eu destruí. E eu fiquei aqui, sozinha, no silêncio da minha própria culpa. Não havia mais magia que pudesse mudar isso. Não havia mais cartas, palavras, nem lágrimas que servissem para consertar o que se quebrou. O que me restava era enfrentar a dura verdade. Eu tive exatamente o que mereci. A dor da solidão me ensinou algo que nenhuma bruxaria jamais poderia ensinar. Que o amor não se conquista com manipulação, mas com respeito, cuidado e verdade. E que, às vezes, a única pessoa que podemos realmente perder é a nós mesmos. Eu não consegui recuperar o Roberto. Ele já vivia uma nova vida com Marina, uma mulher que lhe ofereceu o que eu não soube: acolhimento, carinho e amor verdadeiro. Lucas, o novinho, desapareceu depois de pegar o que podia do meu dinheiro, me deixando sozinha com o peso do abandono. E eu fiquei aqui com a amargura como única companhia, sem ninguém para me acolher, sem ninguém para me entender. Eu tive o que mereci. Cada escolha que fiz, cada passo que tomei para fugir da verdade, me levou a esse fim solitário. Hoje, olhando para trás, vejo que o maior erro não foi trocar meu marido por um novinho, nem fazer aquela bruxaria. O maior erro foi não valorizar o que eu já tinha. O amor sincero, a história construída a dois, a confiança que eu mesma destruí. Não existe mágica que conserte o que a falta de amor e respeito quebram. No fim, aprendi da maneira mais dura. A vida cobra o preço das nossas escolhas e a verdadeira conquista está em respeitar, cuidar e ser leal àquilo que realmente importa. E se eu pudesse deixar uma última mensagem para mim mesma e para quem estiver lendo, seria esta: não jogue fora o que é verdadeiro por ilusões passageiras. Ame com o coração inteiro, pois no amor, a sinceridade e o respeito são os alicerces que sustentam até os tempos mais difíceis. Essa é a minha história, minha dor, minha lição. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo incrível para você. E claro, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Tem 2 vídeos na sua tela esperando por você. Clique em qualquer um deles e descubra outras histórias que vão te prender do começo ao fim. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.